Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar, nós podemos te adorar, mas nós também podemos abrir a Tua palavra e o Senhor poder falar aos nossos corações. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor falando através da minha vida aos Teus filhos, para que possamos cada vez mais sermos enriquecidos com a Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Eu começo a meditação dessa manhã contando uma história para vocês. Então, conta-se que um grande empresário no ramo de sapatos, ele manda um dos seus representantes num país e fala assim, olha, nós queremos vender, vai lá e vê como é que é o mercado lá, para ver se a gente vai poder levar os nossos sapatos para vender neste lugar. E aí, esse representante então pega o avião, vai lá, desce naquele país. E aí, quando ele desce naquele país, ele fica muito desanimado. Ele fica bem triste. Aí ele pega o telefone, liga para o dono da empresa e fala assim, olha, rapaz, estou voltando para casa, pega uma nova passagem aí de volta, porque não vai dar certo, ninguém daqui usa sapato. Então, deixa isso daí para lá, vamos procurar um outro país, porque esse país aqui não vai dar certo. E aí ele pega o avião e volta para o país dele. Aí esse dono, muito esperto, manda um outro representante. Fala assim, vai lá, vê o que acontece. Aí esse outro representante vai lá no mesmo país do primeiro. Aí na hora que ele pousa o avião, ele desce, ele começa a olhar as pessoas, ele já pega o telefone na hora e fala assim para o dono da empresa, rapaz, manda um avião de sapatos, porque aqui ninguém usa sapatos. Nós vamos vender sapato adoidado neste lugar. Pode mandar o quanto você puder de sapatos, porque aqui ninguém usa. Ou seja, é o mesmo país, é o mesmo produto, mas com pessoas com visões totalmente diferentes. Um olhou, viu que ninguém usava sapato, falou, então aqui não vai dar certo. O outro falou assim, ainda bem que ninguém usa sapato, que aqui nós vamos vender muito. A visão dessas pessoas é que fez a diferença neste lugar. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a visão de Jesus. Jesus, ele também olhou algumas situações. E a visão de Jesus foi muito diferente e, às vezes, é muito diferente da visão que nós temos mediante algumas situações. Olha só, convido os queridos a acompanhar comigo Mateus 9, nós vamos ler a partir do verso 35, em que a palavra do Senhor nos diz assim, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, Jesus, ele estava andando com seus discípulos, ele vê essa situação. E aí, quando ele vê essa situação, ele para. E nós vamos poder tirar aqui com Jesus algumas lições para nós. A primeira lição que nós vemos é que Jesus, ele vê a multidão. Ele olha, ele observa. E o que acontece é que nós vivemos num mundo tão corrido, num mundo em que nós assumimos mais tarefas do que a gente consegue suportar, né? E aí a gente pega e fala assim, não tenho tempo, não vai dar para fazer isso. Eu sou um desses que às vezes não tenho tempo para muita coisa, que a gente acaba fazendo, assumindo muitos compromissos, e aí passa-se um dia, passa-se uma semana, passa-se um mês, e as coisas estão acontecendo ao nosso redor, e às vezes a gente não para observar, para ver o que está acontecendo. Nós não temos tempo para saber como andam as pessoas, e o tempo vai passando. Houve uma época em que eu dava aula, né, para ensino médio, de primeiro e segundo colegial. E aí, às vezes, eu chegava para os alunos assim e falava assim, olha, então a lição de casa para vocês vai ser essa lição aqui. Aí eles, mas professor, eu não tenho tempo. Aí eu, como assim você não tem tempo? Você só tem 11 ou 12 anos e não tem tempo? Ah, não, professor, eu não tenho tempo, porque quando eu saio daqui, eu vou para não sei aonde, eu vou para o balé, eu vou para o karatê, eu vou para não sei o quê, e aí quando eu vejo já passou o dia.
Aí eu pensei assim, gente, as crianças de 11, 12 anos não têm tempo, imagina a gente, como é que está acontecendo, não é verdade? E aí, por a gente estar nessa vida tão corrida, nós não paramos para observar, para ver aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas Jesus não foi assim. Jesus, ele observa a multidão, ele vê a necessidade daquele povo. Por quê? Porque ele percebe que elas estão como ovelhas que não têm pastor, que elas estão desorientadas, que elas estão precisando de algo que elas não têm. Nós vemos que aqui Jesus, então, ele tem uma visão diferente da visão que nós podemos ter. Mas, além de Jesus ver a multidão, Jesus, ele tem compaixão da multidão. Ou seja, observar não é o suficiente. Observar é o primeiro passo. Primeiro nós precisamos observar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E depois disso, nós vemos a necessidade dessas pessoas e nós nos compadecemos, assim como Jesus fez. Mas o que acontece muitas vezes é que, além de nós não pararmos para observar, nós às vezes não nos importamos com aquilo que as pessoas estão precisando. Às vezes a gente até observa, mas fala assim, deixa para o outro vai resolver. Sabe no jogo de vôlei, que quando a bola vem, um olha e fala assim, o outro vai na bola. Aí o outro fala assim, não, eu acho que ele vai na bola. E aí sabe o que acontece? A bola cai. Porque nenhum dos dois foi. E não teve aquela comunicação do tipo, vai você agora, ou vai você agora. Não teve essa comunicação, aí a bola cai no chão e eles perdem o ponto. E às vezes o que acontece conosco é, deixa para o outro. Só que aí o outro fala a mesma coisa. E aí sabe o que acontece? Ninguém faz nada. E aquelas pessoas continuam necessitadas, continuam na mesma situação. Ou às vezes o que acontece conosco é que nós acabamos nos preocupando somente com aquelas pessoas que estão próximas a nós. Aquelas pessoas, nossos entes queridos, do tipo, esses daqui são a minha família, esse daqui eu cuido. E os de fora a gente deixa para aqueles que podem fazer isso, que eu não vou poder fazer. Mas Jesus, além dele observar a multidão, ele tem compaixão deles. E sabe o que é compaixão? Compaixão é o desejo de aliviar ou diminuir a dor ou o sofrimento de alguém. Uma vez, eu estava num hospital, esperando ser atendido, e sabe que o hospital é aquele que você fica esperando, né? E nessa espera entra gente, sai gente, eu lá esperando a minha vez. Mas numa desses momentos que eu estava ali esperando, chegou um rapaz com um filho. E ele parou ali do meu lado e o menino estava quietinho, ele estava assim, sabe quando está fazendo até cara feia? Assim, mas quietinho ali assim, né? E eu ali, vendo aquela situação, e eu comecei a puxar papo com o rapaz, não tinha nada para fazer, sabia que ia demorar bastante para ser atendido. Falei assim, conversar, né? E aí começamos a conversar e tal. E aí ele falou, ei, por que você está aqui? Eu falei, cara, estou com uma dor assim, assim. Aí eu falei, e você? Ele falou, não, na verdade não é por mim, na verdade é o meu filho. Aí eu falei, Ele falou assim, rapaz, o meu filho está com câncer e ele sente dor de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. É uma dor que não passa. Ele falou assim, então ele fica assim, amuadinho ali no canto, porque não tem o que fazer. Aí eu falei, Ele falou, Aí ele conversando comigo assim, ele falou assim, rapaz, eu daria tudo para poder tirar a dor do meu filho. Eu daria tudo, qualquer coisa eu faria para isso. Isso é compaixão. É você querer, é o desejo de aliviar ou diminuir o sofrimento de alguém. Não o teu, o do outro, o do teu próximo, daquele que você observou e viu a necessidade que ele precisava. E Jesus, ele teve essa compaixão. Ele olha para a multidão, percebe a situação dela e ele pega e se compadece e tenta aliviar e diminuir o sofrimento daquelas pessoas. Mas será que hoje nós também vemos isso? Será que a sociedade em que nós estamos hoje, será que ela também precisa? Será que ela também, assim como Jesus olhou e viu aquela situação daquele povo há 2000 anos atrás, será que hoje é diferente? Será que hoje, com toda a tecnologia, com toda a ciência, com tudo que é ao nosso favor, será que mudou essa situação? E a gente não precisaria mais, assim como aquelas pessoas precisavam na época de Jesus? Na verdade, não é bem assim. Nós vemos que a sociedade, ela geme por não saber o que fazer. As pessoas, às vezes, elas estão perdidas. Elas
trabalham. Por que trabalham? Por que estão aqui? O que elas querem fazer? Elas gemem por não saber o que fazer. Elas gemem por não ter um norte. Elas não sabem, do tipo, a gente fala assim, o que você acha que vai acontecer com você daqui 5 anos? Não sei. E daqui 10 anos? Não sei. E o que vai acontecer com você depois que você morrer? Não sei também. As pessoas não têm um norte. Elas não sabem focar, não sabem pôr a vida delas no alvo correto, porque elas estão perdidas como ovelhas sem pastor. Elas não conseguem achar e preencher esse vazio que tem dentro delas. Muitas recorrem a muitas situações, a muitas coisas para preencher esse vazio. Então elas continuam da mesma situação, na época de Jesus, cansadas e exaustas e perdidas, como ovelhas que não têm pastor. E o que é que nós temos feito para poder resolver esse problema? Olha só, continuando no versículo, nós vemos que Jesus disse que a seara é grande. Jesus viu que elas estavam nessa situação, ou seja, a oportunidade é muito grande, porque tem muita gente para ser alcançada. E hoje, será que as oportunidades são grandes? Será que as oportunidades que nós temos para poder levar o Evangelho a essas pessoas que gemem por não saber o que fazer, por não saber o que vai acontecer, por não saber o que estão fazendo aqui, será que a oportunidade que nós temos é grande? Se nós formos parar para pensar, hoje em dia as pessoas buscam muito resolver o seu eu interior. Elas buscam palestras, elas buscam livros de autoajuda, elas buscam inúmeros lugares e coisas para poder resolver as suas questões internas. Então elas estão buscando, elas estão querendo, mas elas não estão sabendo aonde achar isso. Nós vemos que as pessoas elas não estão mais, elas não conseguem achar e preencher isso que está faltando. Então por isso elas recorrem a inúmeras situações. Recentemente eu cheguei no trabalho e aí o meu estagiário chegou com aquele zoinho fundo, né? Aí eu falei assim, e aí rapaz, dormiu de noite essa noite? Você dormiu de noite ou o que você fez aí, que você está caído aí? Ele falou, rapaz, fui essa noite para uma balada, fiquei a noite inteira lá. Aí eu falei, ele falou assim, bebi, dancei, fiquei com um monte de menina, foi muito bom. Aí eu falei, foi muito bom? Ele falou, foi. Eu falei, e agora? Agora você está bem? Valeu a pena? Você está bem agora? Aí ele parou, pensou. Eu falei assim, você ficou uma noite sem dormir, você não está conseguindo se concentrar, depois você vai para a aula, na aula você vai ter que estudar, você perdeu essa noite de sono que você nunca vai recuperar, e aí, valeu a pena? Aí ele ficou pensando, ele ficou assim. Aí ele falou assim, cara, tô com uma dor de cabeça que você não tem noção, porque eu bebi um monte de coisa, e ele falou, Aí eu falei assim, então, valeu a pena? Aí ele ficou assim, aí ele falou assim, não valeu a pena, só que eu preciso fazer isso de novo para ficar feliz de novo. Eu falei assim, pois você só fica feliz por algumas horas, e depois você sofre o resto do tempo, não é? Ele falou, Eu falei assim, então, isso daí vale a pena para você? Você vê que às vezes as pessoas falam assim, não, mas lá é legal. Tá, mas essa felicidade dura quanto tempo? Esse prazer dura quanto tempo? Jesus, quando ele olha aquela multidão, ele se compadece daquela multidão e ele percebe que aquela multidão precisava preencher esse vazio que elas tinham, mas não só algumas horas, mas para sempre. É uma situação totalmente diferente. E a seara é grande naquele tempo e a seara é grande hoje. Nessas duas situações, não mudou essas situações. E o que é que nós estamos fazendo com essa seara? Nós estamos aproveitando essa oportunidade ou nós estamos desprezando essa oportunidade que o Senhor nos dá? E aí Jesus continua, são poucos os que estão trabalhando. E aqui é um assunto muito sério, é um assunto muito difícil às vezes de lidar, porque sabe o que acontece? Trazendo para os nossos dias, na época de Jesus, quem estava trabalhando era Jesus e os discípulos, e mais alguns que estavam ali junto com eles. Eram poucos os que estavam trabalhando para que essa seara fosse atendida. Aí você pensa assim, não, hoje é diferente, porque hoje quantos milhões de cristãos existem no mundo,
E todos eles estão trabalhando, e todos eles estão fazendo acontecer, e o Evangelho está sendo espalhado, e o mundo está sendo transformado pelo Evangelho. É isso que nós vemos hoje? Mas então cadê esses milhões de cristãos que estão fazendo acontecer? Mas sabe o que nós temos nos dias de hoje? Nós estamos tendo o tipo de crente, tem vários tipos de crente, né? Às vezes a gente vê algumas músicas que dizem alguns tipos de crente, sabe? Existe um tipo de crente que é o crente cliente, é o crente consumidor. O crente consumidor é aquele que fala assim, não, eu vou naquela igreja porque naquela igreja tem ar-condicionado. Eu vou naquela igreja lá porque tem estacionamento coberto para o meu carro. Eu vou naquela igreja ali porque o som e a imagem é de última geração que tem naquele lugar. E aí eu chego lá e acontece um show e eu participo. Eu fico assistindo o show que acontece naquela igreja. Ou eu já prefiro aquela outra igreja lá, porque naquela igreja existem salas todas equipadas, com muitos brinquedos e com professores formados em pedagogia para poder dar aula para os meus filhos. Então aí eu me sinto confortável com os meus filhos estando num lugar assim. Então eu vou naquela igreja. São crentes consumidores, que consomem os serviços que as igrejas oferecem para os seus clientes. E aí esses crentes consumidores, quando eles saem do culto, eles falam um para o outro, o culto hoje não foi muito bom, né? O que você achou? Eu não gostei muito. Você viu só o som? O som estava dando um chiadinho. Você viu a imagem? A imagem estava meio tremendo, não era Full HD. Ou, você viu o músico? O músico não conseguiu tocar direito, o músico deu uma perdida ali no meio do caminho. Acho que hoje o louvor não estava muito bom. Aí o outro olha e fala assim, e o minuto de louvor então? Você viu que ele deu uma desafinada? Tossiu no meio do canto lá, começou a tossir. Pois é, e aí eles começam a conversar. Aí um outro pega e fala assim, você viu? E o meu filho então? Morderam o meu filho lá na salinha onde ele estava, morderam, não prestaram atenção que o menino estava mordendo meu filho lá, que absurdo, não vou voltar mais nessa igreja. É igual quando a gente chega num restaurante e a gente não é bem atendido, a comida vem fria, ou demorou para chegar, e aí você fala assim, não volto mais nesse restaurante, não é assim? A gente faz assim com a igreja também, não volto mais lá, por quê? Porque não era do jeito que eu queria. São crentes consumidores. Os crentes consumidores, eles sentam nas cadeiras e querem ser servidos. Eles querem apreciar o show que vai acontecer. Esses são os milhões de crentes que nós vemos no mundo. Mas Jesus falou assim, não, são poucos os que estão trabalhando, são poucos os que estão fazendo acontecer, são poucos os que são cristãos com C maiúsculo. Sabe cristão com C maiúsculo? O cristão com C maiúsculo, o cristão de verdade, ele participa do culto, ele não assiste ao culto. É uma situação completamente diferente. O cristão de verdade, ele adora e louva ao Senhor em espírito e em verdade. Ele não fica reparando para ver se está certo, se não está certo, se deu certo, como é que foi. Ele não repara essas coisas. Ele simplesmente louva e adora ao Deus dele, aonde ele está, do jeito como está. O cristão de verdade, ele trabalha usando os seus dons que recebeu de Deus, dentro e fora da igreja. É o tempo todo. E às vezes você pode pensar assim, mas eu já estou muito tempo e eu não consigo trabalhar. Mas você tem contato com os seus vizinhos, você tem contato com a sua família, você tem contato com algumas pessoas em volta. E o falar de Jesus já é trabalhar. Porque às vezes a gente pensa que o trabalhar é, vamos fazer evangelismo? Vamos, e aí vai todo mundo e sai andando. Isso também é, mas se você não tem disposição para isso, não tem problema. Fala ali para o seu vizinho, fala para o outro, fala para o andar de cima, ou dê o exemplo, viva como um cristão de verdade. Isso também é trabalhar para o reino. O cristão de verdade, ele faz acontecer porque o mestre dele colocou a mão na massa. O mestre dele arregaçou as mangas e fez acontecer. E o cristão de verdade faz a mesma coisa. O cristão de verdade, ele entende a visão de reino. Ele entende que a vida dele não se resume aqui, não se resume aos bens materiais e aquilo que pode servi-lo, mas a visão dele é a visão do reino, a visão da eternidade, aquilo que vai durar para sempre, que é aquilo que Jesus, a visão que Jesus tinha. Essa é a visão que o cristão de verdade,
ele acaba tendo. E esses cristãos de verdade são os que trabalham nessa seara. Mas Jesus disse que são poucos os que trabalham. Mas aí você pode pensar assim, mas sabe o que é? Ninguém hoje está precisando. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já tem uma Bíblia em casa, tem no celular, tem na internet. Você pode ligar a televisão e passar pregações na pregação. Você pode ver vídeos de pregações no YouTube, não é verdade? Então, para que eu preciso fazer? Deixa, é só a pessoa apertar o play, é só a pessoa digitar lá www, Igreja Batista do Sétimo Dia de Campinas e ouvir as pregações que nós temos lá. Não preciso ir na igreja, não preciso, deixa que essas coisas trabalhem por nós. Mas não foi assim que Jesus fez. Jesus trabalhou, Jesus fez acontecer no tempo como ele estava. E ele fala assim, olha, vocês querem ser meus discípulos? Então trabalhem também. Façam acontecer também. Por quê? Porque poucos são os que estão trabalhando. E aí Jesus completa. Ore para que Deus traga mais trabalhadores. Ore para que tenham cada vez menos cristãos clientes e consumidores e tenha mais cristãos que trabalhem de verdade e sejam cristãos de C maiúsculo para viver e mostrar aquilo que realmente Deus veio trazer para todas as pessoas. Em vez de reclamarmos, em vez de sermos consumidores, nós precisamos mudar a nossa visão. Nós precisamos ver como Jesus viu. Assim como no começo dessa mensagem nós falamos sobre dois rapazes, era o mesmo produto, era a mesma situação, mas um tinha uma visão e o outro tinha outra. Nós precisamos mudar essa visão que nós temos para termos a visão de Cristo, para que assim nós possamos trabalhar nessa seara que Ele tem para nós. Nós precisamos descobrir o dom que Deus deu para nós, para colocarmos esse dom em prática. Não deixar para os outros, mas descobrirmos, Senhor, qual é o dom que o Senhor deixou para mim? Senhor, qual que é o chamado que o Senhor tem para mim? Porque eu quero fazer, eu quero me dispor. Quando no texto diz assim, quando Deus fala assim, a quem enviarei? E no texto diz, envia-me a mim, eis-me aqui. Nós também precisamos dizer, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. Aonde o Senhor quer que eu esteja e haja para que essa seara seja alcançada. Nós precisamos parar de sermos meros consumidores. Precisamos parar de deixar com que os outros façam as coisas, para que nós possamos começar a fazer, para que nós possamos realmente trabalhar, para que nós possamos trazer o reino de Deus na terra, que foi aquilo que Jesus começou a fazer. E aí quando ele foi embora, ele falou assim, olha, eu comecei, vocês viram como é que é, então agora vocês dê sequência e continuem nisso. E nós estamos fazendo isso? O convite de hoje é para que nós possamos viver realmente por Cristo e pelo reino dele, para que assim nós possamos fazer parte desses trabalhadores que trabalham na seara do Senhor. Amém, queridos? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos aprender com Jesus. Jesus, ele olha, ele observa a multidão, se compadece deles e age em favor dessa multidão. E, Senhor, quantas vezes nós somos indiferentes, quantas vezes nós somos egoístas, quantas vezes nós estamos lidando somente com os nossos planos, as nossas causas, os nossos problemas, e não nos importamos, não paramos para observar essa sociedade que estão perdidas e estão cansadas como ovelhas que não têm pastor. E nós, às vezes, acabamos transferindo a responsabilidade para outras pessoas, em vez de assumirmos essa responsabilidade e trabalharmos para Ti. Perdoa-nos, Senhor Deus, por todas as vezes que nós agimos assim. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que estamos sendo cristãos consumidores, clientes que queremos ser servidos, em vez de nós servirmos no Teu reino. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que nós olhamos só para nós e pelos bens materiais e pelas coisas materiais que nós temos, ou queremos ou precisamos, e nos esquecemos de ter a visão do reino,
que o Senhor veio trazer para cada um de nós. Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor transforme a nossa visão, para que possamos ter a visão de Cristo, em olhar as pessoas, observar as pessoas, ver as necessidades, nos compadecermos e trabalharmos para que o Teu reino seja estabelecido aqui nessa terra. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá e pelo perdão que o Senhor dá a nós e pelo Teu Espírito que nos reanima para que possamos trabalhar para Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém.